Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, invada nossos corações, fortaleça nossas almas, retempere nossos espíritos, para que possamos seguir a nossa jornada. A impressão que eu tenho, sinceramente, ao estudar essa obra extraordinária, a vida no mundo espiritual, que fora trazida à humanidade pelas obras, pelas mãos venerantes de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, é mais ou menos aquela de um garimpeiro que consegue encontrar um grande veio de pedras preciosas. Porque é assim que efetivamente o vejo. Essa obra é uma riqueza extraordinária. É trazida e recheada de informações muito importantes, capazes de enriquecer nossas vidas. Quando eu falo enriquecer, não estou me reportando da riqueza material. Não. Porque a riqueza material é quase que uma ilusão. Primeiro, porque quando aqui chegamos, nada trazemos do ponto de vista material, e certamente quando voltarmos para casa, nada levamos do ponto de vista material. Nós devemos levar apenas, como dizia Jesus, e devemos dar mais importância a ela, aqueles tesouros que a traça não come e o ferrugem não corrói, sejam os bens do espírito, os depósitos na poupança celestial do bem que a gente fez. E essa obra é um tesouro, né? É um tesouro. Cada dia que a gente lê, mas a gente compreende que as informações dela trazem são muito capazes de enriquecer nossos espíritos, de fortalecer nossas almas. Em que redundará? Que riqueza eu estou falando? A riqueza que eu estou falando é a nossa felicidade, que é o bem maior que a gente tem. Todos nós desejamos ser felizes, mas às vezes temos uma dificuldade imensa de compreender o caminho. E essa obra nos traça com muita tranquilidade e nos mostra uma via pavimentada, iluminada, sinalizada. Basta seguir. Eu sempre digo que a gente não deve, Jesus nos dizia, não é que eu estou falando que as riquezas materiais são ruins, não, são importantes para a vida. Só não podemos dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Essa não, né? Porque quem é apegado demais às coisas materiais, esses sofrem, ficam apegados às coisas, vão para o outro lado e ficam apegados às coisas de cá, não conseguem se desligar, né? Então, essa obra ela é de uma riqueza maravilhosa, descortinando informações. Eu sempre digo que a obra de André Luiz é como uma espécie de um curso avançado de prático, de evangelho, de vivência do evangelho. Porque ela nos mostra todos os desdobramentos em nossas vidas, nas questões traçadas e contadas, mostrando ou a vivência do evangelho na prática que redunda desse tesouro que estou me aportando, enriquecendo nossos espíritos, ou da negação, ou das ações que a gente vem tomar em desconformidade com o evangelho, trazendo sofrimento, dores e angústias. Mas mostra também o amor de Deus para cada um de nós, né? Por mais que cometamos erros, Deus, Pai misericordioso, está sempre estendendo as mãos a cada um de nós, não é? Ele deseja nossa felicidade, mas não nos obriga a nada, nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões, não é? Mas quando cometemos os erros, sempre os seus emissários de amor estão a nos socorrer, a nos assistir, não é? Um amor mais puro e profundo do Criador do Universo, que é nosso Pai. E eu digo sempre que o amor, Jesus falava, o amor é o sentimento mais extraordinário que existe, né? Ele é a pomada capaz de sarar as chagas de nossas almas, o bálsamo capaz de aliviar nossas angústias, nossas dores, né? Ele é aquele tijolinho capaz de construir nossos corações, como diz Jesus, o reino de Deus em nossos corações, que é dos bens, do bem que a gente faz. Ou é a moeda capaz de pagar nossas dívidas, porque dizia Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Todo quem tem a capacidade de amar, a gente tem a capacidade de dar um passo adiante da busca da felicidade plena, né? Então, essa obra, essa riqueza extraordinária. Estamos estudando o sétimo livro da obra A Vida do Mundo Espiritual, e o nome sugestivo Entre a Terra e o Céu, dessa obra maravilhosa, que mostra exatamente isso. Todas as nossas ações, elas repercutem no plano terreno, como no plano divino, entre a Terra e o céu. Porque as ações que a gente comete aqui repercutem junto àqueles que tutelam nossas vidas, que nos amam, que cuidam, que nos orientam, que educam, ou aqueles que também não nos amam. Todas as atitudes aqui, elas têm repercussão nos dois planos da vida, não é?
já que somos seres interdimensionais, né? E mais, essas repercussões só são no presente, uma atitude que gera uma reação imediata, não. Ela pode ser no futuro, um ato desonesto, uma desonestidade, ela pode causar uma consequência futura. Ou no bem, também, pode trazer repercussão futura. Ou mesmo as dores que passamos hoje podem ser decorrente ou a colheita do que plantamos no passado. Tudo que a gente faz tem repercussão, e o mal que a gente faz terá que ser reparado. Diz Jesus, quem deve pagar até o último centavo. Ninguém transfere dívida para os outros. Sim. E nos traz, nos traz uma compreensão muito singela. Se eu estou colhendo as dores do que eu plantei no passado, se eu quiser colher no futuro as boas coisas, terei que plantar agora. Então, são lições imorredoras dos nossos corações, transformadoras, né? Esta obra trouxe lá no primeiro capítulo uma família em conflito, em angústia, em dores profundas, né? Família formada por Amaro, ferroviário, que está no seu segundo casamento com Zulmira, a primeira esposa, Odila, desencarnou, e ele consorciou-se novamente. E tinha dois filhos do primeiro casamento, né? A menina Evelina, de 15 anos, e o menino Júlio, que desencarna traumaticamente afogado na praia com 8 anos de idade. E o conflito se instala, a desarmonia imensa entre Amaro e Zulmira. Zulmira se sente culpada, Amaro acusa ela de não ter tido cuidado com o filho, e essa angústia é terrível. Então a menina, a Evelina, roga aos céus, pedindo proteção, pedindo interferência de Deus para sanar aquelas angústias. Verificou-se no decurso da obra que esse conflito não é fruto do presente, não. A angústia, traumas, tragédias, com a morte do menino, Júlio, mas esse drama decorrente de débitos passados, daquilo que falamos, da reverberação, né? E durante todos os capítulos que estudamos, vimos esses entrelaçamentos, os comprometimentos entre Zulmira hoje, com Amaro no passado, coisas que remontam desde a Guerra do Paraguai, compromissos graves entre o próprio Júlio, que desencarnou, filho de Amaro e de Zulmira e de Odila, né? Lá no passado, com graves comprometimentos. Vimos também a importância da prece. Uma prece feita pela menina conseguiu vir uma assistência extraordinária a um grupo grande de criaturas que estavam sofrendo. E mais, uma figura do naipe, de um ministro do Ministério do Auxílio do Nosso Lar. Veja aí, como Deus assiste o homem pelo homem, né? Viu-se que muitas assistências foram feitas, mas continuava ainda o conflito dentro da casa de Amar e Zulmira. Zulmira, profundamente doente, passando um processo de obsessão dramática. E Odila, a primeira esposa, que com ciúme doentio queria eliminar efetivamente Zulmira. Uma obsessão dramática, uma subjugação, vampirizando-a para matá-la. Veja que coisa terrível, né? Ou seja, o que é, na verdade, o ciúme? O ciúme é uma atitude é, 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 de egoísta, que só pensa em si próprio. Tão grande era o ódio de Odila, que não conseguia enxergar, que essa atitude dela trazia graves dores e sofrimento para que ela desamar, que era o marido que amava profundamente um apego, a própria filha, Belina, que estava passando angústia terrível, e o próprio menino, o filho dela desencarnado, todos, e ela não conseguia enxergar, porque o ódio dela a ideia dela era fulminar Zulmira. Eu não entendia isso, porque o ódio cega, cega. A própria Zulmira também sofreu o mesmo mal. Tinha um ciúme doentio do marido, porque o marido tinha uma atenção e um carinho muito especial, altamente compreensível, com o menino, que o menino órfão, no caso Júlio, que ele tinha um carinho todo especial, e Zulmira tinha ciúme. Veja que coisa. Seja, todas as atitudes que são contrárias ao evangelho trazem graves consequências, porque o evangelho é o código de moralidade mais, é o material didático mais extraordinário que o mundo conhece, trazido pelas mãos de Jesus, em nome do Pai, para educar os filhos de Deus que vinham, vieram, estão e virão, né? Muito bem. Nos capítulos passados, vimos que foi aplicado, depois de todo um trabalho feito, e vemos quem é, na verdade, quem é o protagonista de toda essa infelicidade? Odila.
porque Odila, com seu ódio doentio, trouxe toda essa infelicidade para a família. Então, depois de todo aquele trabalho feito e a providência divina que foram levada a cabo pelo ministro Clarencio, foram exatamente procurar alguém para tocar o coração de Odila, porque ela, na qualidade de filha de Deus, que estava sofrendo profundamente, trazendo sofrimentos, ela era importante ela ser trabalhada, porque a felicidade da família passa por ela. Trabalhar do coração dela, todo o trabalho de harmonização virá a partir dela. Portanto, fora feito isso. Foi procurada a irmã Clara, um espírito nobre, de grande capacidade espiritual, de grande evolução espiritual, que tinha, era portadora do amor divino fraternal. É aquela criatura que sabe tocar a alma das pessoas, tocar o espírito da criatura. E assim fora feita. Né? Trazido ela, e com sua grandeza espiritual, conseguiu fazer ver, conseguiu fazer com que Odila fugisse daquela capa de ódio, para entender que aquele ódio só trazia infelicidade a ela e a todo o grupo que ela diz amava, que ela diz amava, filha, esposo, tal, etc, etc. E ela compreendeu, efetivamente, tocada, né, pelo amor fraternal trazido pela irmã Clara. Feito isso, o primeiro benefício imediato foi a própria modificação, compreender Odila que estava errada, que é um ponto importante. Porque, gente, o processo de modificação passa, sem dúvida alguma, pela nossa compreensão de que nós estamos errados. Sem isso, se você continuar achando que está certo, quando a irmã Clara foi, ela disse, eu estou aqui me vingando por amor, mas a irmã Clara, minha filha, amor e ódio não são coisas antagônicas. Que é isso, por favor? Então, o primeiro passo é você entender que está errado e, a partir daí, buscar errar menos, se for assim exatamente como o trabalho aconteceu. Ela fora trabalhada, entendeu que ela estava equivocada e precisaria se modificar. E o primeiro grande benefício dela, além dela ser beneficiada, foi trazer o benefício indireto da Zulmira. Porque lá no começo, o André Luiz questionou, mas escuta, mas por que não se é retirada dessa senhora da companhia que está obsidiando, vampirizando essa irmã Zulmira? Porque é um sofrimento, porque não tira ela. Aí o bicho fala assim, meu filho, não funciona assim. Porque retirar na marra seria graves consequências para os dois. Lembre que lá no passado, os processos, todo mundo está lembrado de como é que é feita a história, como é que é, a retirada, era feito o processo alguns padres faziam aquela história da retirar o espírito, fazer o nome esqueci agora, que fazia um trabalho de retirada na marra do espírito, era os como é que é? Esqueci agora o nomezinho, que fazia um trabalho, não é desobsessão é um nome espírita, mas ele fazia um trabalho de retirar na marra o espírito, né? E quando retirava, não resolvia o problema, né? Não resolvia o problema por uma questão muito simples, porque você retira o espírito da companhia de quem está auxiliando, sem conversar, sem doutrinar, sem fazer eles compreenderem que eles estão equivocados, e não levar ele em socorro para ser tratado no mundo espiritual, não resolve. E outra coisa, a retirada da marra, né? A retirada na marra do espírito que está obsidiando pode, inclusive, vitimar o obsidiado. Pode matá-lo, porque eles estão ligados perispírito a perispírito, num processo de sugar de energia, que retirar na marra pode, inclusive, vitimar. Então, na hora que Odila teve compreensão e se retirou voluntariamente, ficou maravilhoso. Primeiro beneficiado foi se compreender. E o segundo foi Zumira, que ela saiu suavemente, saiu daquele processo de sugar as energias terríveis e 24 horas como ela estava sofrendo o processo obsessivo, recebendo as energias de ódio de Odila. Então, o processo começou ali, né? O processo começou ali. Muito importante. E nós vamos ver que depois que Zumira foi levada para a colônia espiritual, para o hospital espiritual, e começou a ser tratada e começou a se modificar, o passo seguinte foi levar, no capítulo anterior, a gente estudou isso, levar Amaro até ela, para que elas pudessem compreender, a Odila pudesse compreender que Zumira está ali por questão do passado. Que Zumira fora no passado, Lina Flores, lá no passado, aquela dívida, que não podia se não se, a família não será pacificada e muito menos Amaro se essa dívida não for paga. Há uma prova a ser feita entre eles dois. Há um encontro de corações que precisa ser pacificados. E Odila passou a compreender isso. E para compreender isso, ela passou a ter uma compreensão que ela é um elo fundamental, que ela precisa, inclusive, fortalecer Zumira, porque se Zumira perece, morre. Esse débito não vai ser trabalhado. E outra coisa, ela precisa ser trabalhado também a questão do menino Júlio, que está no mundo espiritual, numa ação dramática, precisando da mãe.
do apoio da mãe. E Júlio precisa voltar de novo a reencarnar, urgentemente, em função dos graves débitos que ele tem no passado. Se Odila não pode ser essa mãe, Zulmira será, porque há grandes laços da própria Zulmira, que foi ali na Flores, lá no passado com Júlio, que tem débito também com Amaro, tudo está interligado. Então, esse processo, ela é a mola-chefe. Ela, Odila, equilibrada, ela tem o condão de toda essa família se repacificar. Olha que coisa boa. Veja aí a importância, primeiro, da assistência de Deus, que não abandonou nenhum dos seus filhos, Deus achou o homem pelo homem. E segundo, a lei e a importância da vivência do amor, como sendo esse sentimento mágico, transformador do coração das criaturas. Né? Muito bem. Feitas essas colocações, depois do célebre encontro entre Odila e Amaro no hospital espiritual, ela volta renovada, que ela tem um papel importante de ajudar a família nessa repacificação. Então, esse capítulo 25 chama-se Reconciliação, que é exatamente essa reconciliação de Odila com Zulmira, que vai trazer essa reconciliação da própria família. Diz assim André Luiz, começando a narrar. Amaro, que acordou depois desse encontro célebre com Odila, lá no mundo espiritual, capitaneada por irmã Clara, por Clarence, por todo mundo, volta e acorda. Amaro não registrou o convite, porque quando ela, se vocês estão lembrados, no capítulo anterior, Odila vem, já entendendo a importância de estimular agora para ele, Amaro, procurar Zulmira para se repacificar. E ela, no final do capítulo passado, diz: meu filho, vá, vamos lá, vamos ajudar, vamos lá, levar essa felicidade que a gente tem a Zulmira, porque ela é importante. Então começou assim, André Luiz narrar. Amaro registrou o convite, que no capítulo anterior, ela chamando Amaro para ir até a Zulmira. Amaro não registrou o convite, que fora feito em espírito por Odila, da companheira desencarnada, em forma de palavras. Ele não conseguiu ouvir a palavra, mas recebeu aquele apelo no espírito, na mente dele. Né? Dirigiu-se então à Copa, Amaro, pensando em Zulmira, porque ele estava sendo intuído e acolhido. Odila estava envolvendo ele para tomar essa atitude. Lembremos que Zulmira está numa situação dramática, se sentindo ele culpada. Ela tinha saído do processo obsessivo de Odila, mas o coração dela estava vazio ainda, o sentimento de culpa não estava presente nela, a distância do marido trazia grandes sofrimentos. Ela estava isolada dentro de casa, né? Muito bem. Pensando em Zulmira, com insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho entendimento. Que tinha ele voltou com a mentalidade intuído por Odila, pela espiritualidade amiga, um papel de reconciliar-se com Zulmira. E Odila era exatamente essa criatura que estava, em nome de Clara, etc., sendo essa protagonista, ajudando ele. Não seria justo envolver ele, pensando, envolver a esposa doente, na onda de alegria que ele banhava, porque ele teve uma noite extraordinária de entendimento com Odila. Ele acordou radiante, renovado, transformado. Ele era um homem triste, pensava em morrer, sofria muito com a perda do filho, e ele voltou retemperado desse encontro que teve com Odila e Eliseu Braga. Muito bem. Vimos que Odila tremeu, ou seja, quando na verdade ele, André Luiz da Rama, quando ele tomou atitude, mesmo estimulado por Odila e de até Zulmira, e mudança, gente, não é um processo, mudar não é coisa fácil, não. André Luiz da Rama viu que a própria Odila, ela estimulou, mas ela, um pinguinho de cima onde estava. Viu que Odila tremeu um instante, ao lhe observar a super felicidade de procurar a esposa, a segunda esposa, né? Com a perspectiva de restauração do carinho, de voltar a conviver em paz e harmonia com ela, né? Compreendi o esforço de André Luiz, que a iniciativa lhe reclamava o coração feminino. O esforço de quem? De Odila, com esse pequeno ciúme ainda que estava lá no coração dela. Era o esforço dela. E, mais uma vez, reconheci de André Luiz que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. Não, de jeito nenhum. A renovação é uma continuidade. Ninguém vira anjo porque morreu, né? Então, nessa família, tem um papel importante de cada um nessa história toda. Volto a dizer, Odila é peça central, porque ela é equilibrada, terá um papel de apoiar a Zulmira, e quem será Zulmira? Zulmira será aquele que vai receber Júlio de volta, na qualidade de mãe. E a felicidade dela, só é possível Zulmira receber o filho se tiver o amor do marido para eles, ela poder engravidar e ter a compreensão, o entendimento da família. E é fundamental que ela se repacifique também com a própria menina Evelina, que é carinhosa, mas todos estavam distantes em função dessas circunstâncias. Né? Então é muito importante entender isso. Muito bem. No fundo, diz André Luiz, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Não é assim, não está lá de dentro. Transformação não é assim, é um processo. Né? Entretanto, aceitava o ideal de sublimação,
que lhe implantaram no sentimento, e não parecia disposta a perder a oportunidade. Ela fora convencida e compreendeu que a felicidade estava ali, era um passo importante para a felicidade, e passava, sim, sinceramente, passava efetivamente por ela. Ela era transformadora desse processo, era a oportunidade dela crescer, evoluir e trazer a felicidade de todo aquele grupo que ela amava tanto, os filhos e o marido, né? Especialmente. Anotando ali a queda de forças, o pequeno ciúme, Clara, a benfeitora, se reuniu dela e disse: Minha filha, prossigamos firme. Todo bem que fizeres a Zumira, olha aí a expressão como é importante. Todo bem que você fizer a Zumira, redundará em favor de ti mesmo. Gente, todo bem que a gente faz ao próximo, ao beneficiário são nós próprios. O bem passa primeiro a nós, beneficia a nós, para chegar a alguém. E ela está nos dizendo isso também, porque o bem que ela fizer a Zumira vai fazer com que a Zumira se equilibre e possa, ao mesmo tempo, trazer o filhinho dela de volta, o filho de Odila de volta, trazer a pacificação com o marido, que tem graves dívidas com a própria Zumira, com o próprio Júlio, etc, etc, né? Não esmoreça, disse a irmã Clara, ajuda-te, porque ajudando os outros, você está ajudando a si próprio. O bem passa primeiro por nós. A vontade, disse ela, à procura do bem, se colocar essa vontade à procura do bem, realiza milagre em nós mesmos, né? Porque a gente recebe muito mais do que dá. Essa é a grande verdade. O bem que a gente faz aos outros, o beneficiário somos nós próprios, né? Diz André, o sacrifício, o que significa sacrifício? De si próprio. Ela vai sacrificar essa visão egoística do ciúme, vai sacrificar, é um sacrifício. Não é fácil retirar isso, né? Mas esse sacrifício é vencer a si mesmo. Porque o grande adversário não está fora de nós. A gente tem mania de culpar todo mundo da nossa infelicidade, a Deus, ao próprio, a mulher, o filho, o irmão. Não. A infelicidade está dentro de nós. O grande adversário está dentro de nós. As sombras que ele habita dentro do nosso coração, né? Então, o sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. De sacrificar-se para transformar-se, para renovar-se. Se enfrenta o grande adversário dentro de você próprio. É um grande sacrifício, né? É o preço da felicidade. A felicidade só ela existe se a pessoa reforma íntima, sua transformação. Transformar, fazer aquela pequena chama, aquela centelha de Deus, de luz nos nossos corações, a centelha de Deus, para ganhar luminescência, precisa ter um sacrifício para expulsar dentro de nós as sombras, né? O abraço afetuoso de Clara em Odila difundiu-lhe energias novas. Como energias novas? A gente sabe que no abraço, a terapia do abraço, ela transmite magnetismo, transmite fluidos, transmite energias revigorantes e transformadoras. Todas as pessoas que têm a capacidade de sentir, quando abraça alguém que ama de verdade, é uma transfusão energética, há uma transfusão, passando de energia de um para o outro, né? Por isso que o amor é o alimento das almas, como dizia lá André Luiz no livro Nosso Lar, certo? No capítulo 13. Muito bem. Os olhos dela brilhavam outra vez. De quem? De Odila. Por quê? Retemperada, melhor dizendo, forçada, renovada, melhor dizendo, renovada pelas energias, pelos fluidos magnânimos injetados nela através da irmã Clara, né? Enlaçada ao marido, ou seja, enlaçada, apoiada, abraçada nele, impeliu, impulsionou ele, estimulou ele docemente ao leito onde estava a pobre doente, onde estava a Zumira. Ela, depois de fortalecida pela irmã Clara, estimulou ele até onde estava a Zumira. Zumira, que é enfermo, por certo, desde muito perder o contato com a manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto e de alegria. Ora, você estava brigado, conflito, ela muito doente, o marido não procurava ela para dar carinho, nem apoio, nem nada. Coitada, quando viu ele chegar todo esperançoso, carinhoso, puxa vida, ele ficou espantada, um espanto um espanto de surpresa boa, de alegria, né? E ele disse: Sumira, disse ele, perguntou ele, inclinando seu rosto, a dela, o rosto súbito está no magra, coitada, quase, uma situação muito difícil. Estás realmente melhor, Zumira? Porque houve uma melhoria física dela. Na hora que Odila é retirada e deixa de sugar as energias dela e a de perturbar, ela tem uma melhoria física. Entretanto, o coraçãozinho dela está precisando do pão do espírito, ela está precisando se fortalecer, se sentir amada, se sentir estimulada. Lembra que o amor é o alimento das almas? Ela está precisando desse amor, né?
Porque o alimento físico revigora o corpo físico, mas o espírito precisa de amor. E ela estava com essa carência imensa afetiva. Na hora que o marido chega, todo cheio de alegria, carinhoso, que fazia muito tempo que não levava carinho nenhum a ela, opa, tem uma surpresa boa. Ele disse, você está melhor, Odila? Ele disse, sim, sim, estou sim, graças a Deus, né? Hesitando porque não sabia, meio surpresa com a atitude. Ele disse, olha, hoje, disse ele, amanheci pensando em nós. Olha aí. Imagina que surpresa agradável, né? Ela que há quanto tempo? Doente pra caramba. E o marido nem traz nenhum carinho. E eles dizem que amanheceu pensando nela, neles dois, né? Em nossa felicidade. Eu amanheci pensando em nossa felicidade. Ela ficou toda feliz demais, né? Não julga se seja tempo, disse ele, de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca. Nós damos baixa nessa angústia, nessa dor que ele está passando, desse sofrimento. Não acha, ó, Dila, você imagina, nos sentindo no lugar dela. Como seria um contentamento receber o companheiro depois de tantos conflitos? Vamos deixar isso para lá, vamos tocar nossa vida, disse ele. Preocupo-me por ti. Ou seja, eu me preocupo, você está na situação, doente, angustiado, todos nós estamos, né? Disse ele. Acamada e abatida, desde a morte de Júlio você está assim. Na hora de mudar, olha a observação de André Luiz. Por isso que Dona Laura falou a André Luiz que o amor é o alimento das almas. Olha aqui, depois que teve uma atitude de generosidade, de amor, de carinho, de compreensão com ela, o que aconteceu? Notei, disse André Luiz, que do tórax de Amaro, olha aí, emanava largo fluxo de energia radiante, ou seja, ele estava doando a ela, é a terapia do abraço, é o amor alimentando o outro, um gesto de amor, de fraternidade, você tem a capacidade de alimentar o espírito do outro porque ela estava sendo alimentada de corpo físico, mas o espírito estava precisando disso. Diz, ó, notei que no tórax de Amaro andava um largo fluxo de energia adiante, assim como um jato de raio de luz verde prateada que envolvia o busto de Zumiro. Era a receptividade dessas energias proveniente dele. Como um gesto de carinho e amor é importante. Como diz lá André Luiz, o sexo praticado com amor é amor, mas é apenas uma das multiplicidades, uma quantidade gigantesca de formas de amar. A harmonia, a paz e a fraternidade, ora, ela é muito maior em termos disso. Os casais que não mais praticam sexo quando não tem mais vitalidade, mas o fato de estarem juntos, fazendo a comidinha, o agrado, o aconchego, isso é uma inundação de amor que atinge o outro, fortalece profundamente. Por isso que o amor é o alimento das almas. Muito bem. Veio para a terra e ouviu o bucho de Zumira, despertando-lhe emotividade inconhecível. Por que emotividade? Olha, meu Deus, você recebe um monte de energias boas, se emociona. É a receptividade da energia boa. Como a receptividade da energia má nos dá mal-estar. A energia boa nos traz grande contentamento e ela ficou muito emocionada, né? A desventurada senhora começou a chorar, claro. Os relatos que a gente vê, gente, diante de uma grande alma que você se encontra, você começa a chorar. Diante da energia que recebe, contentamento, você recebeu uma energia boa. A própria Odila, quando viu pela irmã Clara, ela se caiu de joelhos da energia boa que estava recebendo. É assim que acontece, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela, por Amaro, lhe lavaram o coração, lhe trouxeram grandes energias. É alguém que está morto de fome e com um pedaço de pão maravilhoso e fortalece o espírito. Exatamente isso. Ela estava faminta do pão do espírito. Dizia Jesus que nem só de pão vive o homem, gente. O pão físico alimenta o corpo, mas o espírito se alimenta do pão espiritual. Não é? Quando Jesus nos dizia de Dona Laura lá no nosso lar, quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, ele dizia significava alimentai-vos uns aos outros. Na hora que você está amando alguém, mandando energia, você está fortalecendo aquele espírito. E é exatamente o que está acontecendo agora com o Zumira, através dessa intervenção de nossa amiga Amaro, certo? Muito bem. Clarencio, cadeira, tá. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados, sim, era o coração. Clarencio, calmo, informou. Olha, como vemos, a sinceridade de suministro dispõe de recursos característicos. Que sinceridade? Sinceridade de sentimento. Tem essa capacidade de transmitir a quem está necessitado desse sentimento extraordinário, essas energias maravilhosas, né? Disse ele. Emite forças, essa sinceridade, emite forças, diz o Clarence, que não deixam margem a enganos. O sentimento puro
com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cuide. Ou seja, ela está, o plano do corpo ela estava tendo já. Se livrou da angústia, da obsessão de Odila, mas estava precisando, ela estava desnutrida do ponto de vista espiritual. Estava faminta do ponto de vista espiritual. Ela estava precisando de receber esse pão, uma energia de fortalecimento. E ela recebe ali, na visita carinhosa e amorosa do marido, que lhe transmite essa energia reerguedora, fortalecedora, o pão do espírito. Né? Amaro, auxiliado por Odila, veja só que Odila, de obsessora, passa a ser o anjo da guarda, porque ela passa a ser a protagonista desse reequilíbrio da família. Né? Então ele estava ali auxiliado por ela, que estava auxiliando, ajudando, intuindo para. Enxugou as lágrimas para que corriu copiosamente os olhos, Macerado triste, e continuou. Ou seja, a Zulmira começou a chorar de emoção e etc., a receber aquela sensação de amor verdadeiro. Né? Então ele foi lá, enxugou as lágrimas e disse: Olha, disse ele, eu peço, Zulmira, que você confie em mim, afinal de contas, somos esposos, maridos, companheiros, um do outro, né? Não poderei ser feliz, disse ele, sem o teu concurso. Olha que declaração bonita. Como é que a gente pode ser feliz sozinho? Não dá, né? Eu só tenho condições de ser feliz com você. Você é minha companheira. Como é que a gente pode ser feliz em casa, um num canto, outro no outro? Não, temos que nos juntar. Nos casamos para não chorar, né? Para ser feliz, não para estar chorando. Amaro, disse, exclamou ela, agoniada. Mas ele disse, olha, Amaro, mas eu ainda tenho ela com os últimos resíduos mentais do complexo de culpa que ela teve em relação ao menino, da morte do menino. Só, como te agradeço a alegria de Aurélia, estou muito feliz de você ter procurado. Mas, entretanto, eu ainda lembro da história da morte de Júlio, dessa lembrança não sai da minha cabeça, eu ainda sinto remorso, eu sinto culpa, disse ela, disse, me persegue, traz grande dor. Lembra que essa culpa foi o elo para que conduziu Odila a obsidiá-la? A ponte? A culpa tem esse processo grave. Aí ela disse, olha, eu não fiz tudo para salvar o filhinho, que você me confiou, o seu filho, a Juliana. Eu não fiz. Eu me sinto culpado ainda. Aí ele, olha, ele sendo intuído pela própria Odila, né? Que por outro lado, está sendo auxiliado por Mãe Clara, que estava tudo no presente. Aí ele disse, olha, disse ela, disse ele, esqueçamos o passado, Zulmira. Esqueçamos, disse ele. Todos pertencemos a Deus e acredito na vontade divina que vive conosco. O que é que ele quer dizer com isso? Minha amiga, só, esqueça isso. Sua culpa não vai trazer Julinho de volta. Ponto. E se ele desencarnou, se ele não acredita na justiça divina, porque ele tinha que desencarnar mesmo. Estava na programação dele. Se você tivesse feito qualquer coisa, não ia resolver. Porque eu acredito no desígnio de Deus, na vontade de Deus. Se ele foi, porque precisava ir, disse ele, né? Em toda parte, disse ele. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, ele dizia. Faz, claro que faz. Mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. Ora. Se Deus permitiu que nós casássemos, nós tínhamos um futuro. Nós tínhamos uma missão, nós dois. Não é? Não vamos agora abrir mão dessa felicidade que Deus nos concedeu, esse encontro, porque Júlio se foi. Não, vamos fazer nosso respeito por ele, pedir que Deus ilumine e abençoe. Mas vamos abrir mão da nossa felicidade. Nós temos uma missão, se Deus nos uniu, né? Disse ela, é imprescindível lutar, procurando a vitória. Nós não podemos abandonar isso, não. Nós temos que lutar por nossa felicidade, né? Ligadamente da primeira esposa, e aí que é importante entender, né? O papel de Odila nessa história, né? Ele estava ligadamente, ela, Odila, o tempo todo ajudando ele. Ela tinha um papel fundamental nessa reconciliação da família. Sem a contribuição dela, seria impossível essa reconciliação. Lembremos que ela é a mãe de Júlio, que era um papel importante de trazer Júlio para a reencarnação. Lembremos que ela precisa fortalecer Zumira, porque Zumira será a própria mãe, que irá conduzir o próprio Júlio, com todo o amor e carinho. Ela precisa estar pacificada e tranquila, né? E precisa também ter a mar equilibrado. Como é que vai se resolver essa história toda, né? Então, ligado na mente para a primeira esposa, que tudo fazia para ajudá-lo a reconciliar com Zumira, né? Prosseguiu com entendimento e flexão, disse ele, ó. Não esqueçamos, disse ele, que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. Ele dizia, olha, ninguém está aqui junto por acaso, não, minha filha. Se a gente está aqui junto, é porque existe uma programação, existe um compromisso, né? Deus não nos faz, Deus não junta as pessoas sem uma razão, quer nos dizer isso, né? Ela então sentou-se
animada, ficou toda animada com essa conversa bacana, enaltecedora. Enquanto o esposo se arrumava lá, acomodava ao lado dela, Odila, de fisionomia satisfeita, André Luizene. Vimos Odila ao lado dele, feliz, feliz da vida, dirigindo-se ao quarto da filha. Depois que ela levou Amaro até o quarto de Zulmira, fez tudo para se repacificar, o próximo passo agora foi ela, mãe Odila, procurar o quarto da menina Avelina, né? Ela, porém, assim, a filha. E André disse que se acompanhou ela para ver se ele precisava de alguma de ajuda, de alguma assistência. Aí ele começou a narrar. Ela, porém, para surpresa de todos nós, já desenvolta, remodificada, transformada, chegou lá e viu a menina dormindo, a Avelina, colocou a mão sobre a mão direita na fronte da menina, que estava dormindo, só sendo a presença dela em espírito. Logicamente estava desdobrada, estava dormindo, né? Que depois de trabalhar, de já trabalhar a mente do marido, o próximo passo é procurar a Evelina. Fim de alguma distância, a Evelina, em espírito, volta ao aposento, que estava desdobrada, né? Em seu corpo de repouso. Muito bem. Vendo a mãezinha, ficou feliz. Lembremos, gente, que Evelina nessa família, o espírito é o esteio dessa família. Ela é o espírito mais avançado dessa família. Ela tem graves e importantes laços no passado, tanto com Odila quanto com Amaro, certo? E ela veio com o papel de ajudar eles a avançar. Então, ela é o espírito. Foi a partir dela que a prece fora feita em pedido de socorro. E a intercessão do crédito que ela tem em nosso lar deu. O crédito não era de Odila, não tinha menor crédito, pela situação de sofrimento que estava. Nem de Amaro, perturbado de hoje, grave do passado. O crédito foi exatamente de Evelina, que tinha um crédito pelo seu avanço espiritual e pode interceder pelos outros, nós sabemos disso. Certo? Então, vimos a mãezinha e correu abraçá-la. Ela abraçou a mãe de Vênus. Ficaram abraçadas com um longo comovedor abraço, misturando-se as lágrimas, ela disse à menina, enfim, enfim. Por que ela disse enfim, enfim? Porque lembra que ela fazia muitas preces à mamãe, pedindo ajuda para equacionar os atritos dentro de casa, sem saber que a mãe era a protagonista, e essa prece foi refratada e chegou ao nosso lar? Sem enfim, enfim, disse ela, maravilhada. Minha filha, disse Odila. E em seguida, a Odila descansou os olhos inflamados, pedindo súplice. Ela agora é a hora de dirigir a filha, nessa ideia de pacificar a família. Evelina, ajude, minha filha. Se não nos unirmos, nós, a família, eu, você, a Mari e tal, sob a luz da compreensão, veja como ela está modificada. Lembra que ela dizia antes, quando, perturbando a Zulmira, que ia afastar a Evelina dela, que ia fazer com que a Mari largasse ela, enfim, muito bem, ela modificou completamente. Então, olha, se não unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Ela desfacelará pela desarmonia e desequilíbrio, disse ela. Teu pai e eu, Odile e Amaro, né, não podemos dispensar o concurso, a sua ajuda, dizendo isso a Avelina. A Evelina. Da saúde e da paz de Zumira, olha que informação interessante. Da saúde e da paz de Zumira depende a felicidade depende da feliz continuidade de nossa tarefa. Por quê? Porque se, na verdade, o milho estiver doente e eu estiver em paz, não vai poder ser primeiro pacificar-se e engravidar para receber Júlio. E mesmo que ela receba Júlio sem estar equilibrada e sem saúde, ela não vai poder, talvez, ser a mãe que Júlio precisa, carinhosa, amorosa, equilibrada, né? Não vai resolver o problema, possivelmente. Então, olha só, da saúde e da paz de Zumira depende a feliz continuação, ou seja, a repacificação de nossa tarefa. Qual a tarefa? De reconciliação, de transformar os elos de ódio do passado em aliança de amor, de repacificação. Olha aí que maravilha, né? O resgate da família, resgate de Amaro, resgate de Júlio, resgate de Zumiri, por aí vai. Deus não nos reúne, disse ela, não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, que é a atitude que ela estava, de egoísmo, do senhor do ciúme, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Deus, a reencarnação tem esse papel, gente. A reencarnação é exatamente o quê? É o meio para atingir os fins. Quais os fins que Deus deseja? A felicidade. A reencarnação é esse processo de aprovar, das provas, a gente ir aprendendo gradativamente, se renovando, se transformando e resgatando nossos ideias do passado, né? Disse ela.
Ah, aí a menina disse, assim, sim, sim. Deus, assim, mãezinha, disse ela, disse a menina, sim. Deus não nos reúne, pegou indiferença, salutar uns dos outros. Mãezinha, disse a Evelina, explicou. Tenho orado tanto, mamãe. Tenho pedido ao seu coração. Ela pediu ao coração porque achava que a mãe poderia ajudar. E a mãe era a protagonista. A mãe é que fazia, era aquela obsessora, sem ela saber, né? Nos auxilie. Ela tinha pedido tanto. Aí, sim, Evelina. Ela confessa que sim, Evelina. Sei que sua abnegação é imensa e não te descuida das preces. Sei que você faz sempre suas preces. É da natureza do Espírito Santo, da sua grandeza, né? Jesus terá recebido os teus rogos. Ela diz, olha, essa assistência que veio, que não foi eu, não. Foi enviado de Deus. Os seus rogos não foi encaminhado a mim, mas não tinha condições. Chegou a quem podia ajudar. A sua prece não foi eu não tinha condições de ajudar. Né? Ela disse, olha, achava-me surda, disse ela. Ela confessa aí, vitimada pelo ruído destruidor da minha própria incompreensão, do ciúme doentio, do ódio, né? Sinto, porém, disse ela, que minha alma desperta hoje, ou seja, estou me renovando, estou me transformando por obra e graça da assistência de Deus que nos chegou. E vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai. Como assim? Equilibrá-lo, fortalecê-lo para seguir a jornada. E a alegria de nossa casa. Que desequilíbrio. Com desequilíbrio ninguém é alegre. O pai está desequilibrado, pensando em morrer, sofrendo, sentindo a falta do filho, achando que a mulher é culpada, aquela história toda. Aí a menina diz, eu continuarei orando, mas não vou esquecer de fazer as preces de jeito nenhum. Mas a súplica, aí a mãe disse, meu filho, mas a súplica que não há, ou seja, pode ser uma flor sem perfume. É aquela velha máxima que a fé sem obras é morta. Precisa ter a fé, sim, pode a prece, sim, mas essa prece tem que ser como consequência as ações, né? Nós temos que ter essa compreensão. Só fazer a prece não resolve, né? A gente precisa chegar para ajudar, né? Dentro daquela máxima de Madre Teresa, que os lábios que oram não, as mãos que trabalham e ajudam são mais santos do que as lábios que oram, né? É exatamente essa ideia, né? A fé sem obras é morte, diz o profeta, diz o apóstolo Tiago, né? Peçamos o socorro do Senhor, disse a mãe, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Ou seja, a gente pede ajuda de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ajuda que o céu te ajudará, no diz o Evangelho. Mas você tem que fazer a sua parte, não achar que as coisas caem do céu, simplesmente. Certo? Começando por, disse a mãe, começando por refundir a confiança. Por que a confiança? Restabelecer a confiança dentro de casa, em tua nova mãe. Porque tua nova mãe, vai só, o patamar de compreensão dela. Ela que antes dizia que ela era intrusa, e etc, e etc, agora está dizendo, ela é a sua nova mãe. Ela, a madrasta, é a minha substituta dentro de casa. Ela foi enviada de Deus para ajudar vocês e ajudar Júlio. Tem que ter, ela precisa restabelecer a confiança dela, você dela e dela de você. Isso é fundamental, né? Se fazer-te melhor para ela. Você tem que procurar de todo jeito se ajudar, ser mais colaborativa em casa, amorosa e tal. Mas procura, a mãe dizendo, procura Zumira, procura ela. Deixa no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, faz tudo, a fim de que Zumira seja segura do seu afeto de ter o entendimento filial, que ela sinta você como uma filha. Olha aí. Que ela tenha a sua confiança, o seu afeto, o seu carinho. Ela precisa para se estabelecer. Dentro da mesma ideia de que o amor é o alimento das almas. Aí só uma rosa na mesa é um gesto de carinho. Uma vassoura de higiene, ajudar a limpar a casa. Uma peça de roupa cuidadosamente guardada mostra carinho e cuidado, né? Uma escova no lugar que ele compete. São serviços de Jesus no santuário da família. Por quê? Porque às vezes a falta dessas colaborações cria atrito dentro de casa, não cria? Um filho que não está nem aí, que não ajuda, que só perturba, cria perturbação. E quando você contribui com as ações para a casa fica mais harmoniosa, sem conflitos, etc, etc. Né? Com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Valorizar da união. Não te detenhas, disse ela, tão somente nas boas intenções, não. Faça o bem. Porque a gente tem um pensamento equivocado danado. A gente acha que a boa pessoa é aquele que não faz o mal. Errado. A pessoa, o homem de bem é aquele que faz o bem. Então a gente tem que fazer o bem, não é só não fazer o mal. Não fazer o mal é um dever, é uma obrigação. Né? Movimenta-te no trabalho, disse ela, encorajador,
da harmonia. Toda vez que você contribui e colabora, você vai fortalecendo essa união dentro de casa. Seu anjo, disse a mãe, do serviço de nossa casinha singela, disse ela. Sumira necessita de uma irmã, minha filha, de uma filha. Seja essa irmã, seja essa filha para ela. Há um vácuo no coração dela que precisa ser preenchido pelo próprio marido, mas também por você, a qualidade de filha. Aproveite a oportunidade e faz o melhor, disse a mãe agora, retemperada, modificada, transformada completamente, né? De obsessora a anjo da guarda, né? Modificação extraordinária. Revelina, vou te dizer, que era mais elevada da família, né? Que tinha um papel importante de ajuda daquela família, com indefinível consentimento, contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha, deu um abraço grande na mãe, com extrema ternura, e beijou-a muitas vezes. Ou seja, porque essa a receptividade desses aconselhamentos, dessas ações, por Evelina foi muito mais fácil, porque ela é um espírito mais elevado, tinha a capacidade de compreensão muito grande. Veja que desde o começo, mesmo com a morte do menino do irmão, o pai culpando Zumira, nunca se tem nenhuma atitude de Evelina no sentido de condenar ou criar atrito com Zumira, ao contrário, nunca. Porque ela era o espírito mais elevado, mais pacificador. E foi dela que partiu a prece que veio o socorro para toda a família, por intercessão dela. Né? Muito bem. Vamos ver aqui. Muito bem. Logo após, passando a obedecer a mensagem da mãe, o conselho da mãe, retomou Evelina o corpo carnal, acordou, ela estava desdobrada, lembra? Acordou com a mãe? Muito bem. Tão grande se lhe afigurar a felicidade, a aventura, que detinha a impressão de estar descendo a esfera celestial. Aí alguém pergunta, por que ela absorveu mais essas informações? Porque ela era um espírito mais elevado. Quanto mais elevado, e outra coisa, todas as observações feitas por Odila eram todas de importância, todas elas iriam trazer compreensão e ajudar na harmonia da casa. Lembra que quando a Antonina estava indo na viagem para o lado da Benção, que muitos dos conselhos, das coisas que ela ouviu no caminho, quando chegou, não lembrou? O próprio mãe não lembrava de tudo, porque algumas coisas, se ela lembrasse de tudo, ela ia querer morrer para ficar lá, não voltar mais. Não. A espiritualidade é sábia. Só aquelas coisas que são capazes de ajudar se lembra depois. E algo que não vem ajudar, não se lembra. Ela lembrou de tudo, que tudo que foi dito ali era para a harmonia da casa, só trazia benefício. Muito bem. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava a mente da menina. Agora, todo o espelho no espelhamento. Ela captou tudo, né? Estendeu as mãos, ela, em torno, como se pudesse tocar ainda alguns dias de carne na mãe. Tanto, a lembrança era tão forte que ela é como se estivesse lembrando de tudo, conservando perfeita lembrança da inesquecível entrevista da mãe, né? Intensamente feliz, ergueu-se da cama, que ela acordou, se vestiu, se foi no banheiro, fez a higiene e tal, e vimos Odila acolhê-la nos braços. Entenda acolhê-la nos braços? É envolvê-la, enlaçá-la, para que ela, estimulando-a a tomar atitude, como ela fez com o Amaro, lá atrás, né? Conduzindo, e conduziu a menina Zumira, até o quarto de Zumira. Conduziu a menina Evelina também até o quarto de Zumira, certo? Induzindo pela influência materna, ela passou na copa, preparou um café da manhã maravilhoso e chegou no quarto da Madasha oferecendo esse café da manhã na bandeja, toda feliz. Imagine, se a pessoa está lá abandonada, recebe o marido todo carinhoso com ela, e depois recebe a filha, a menina, que não era filha dela, era a madrasta. Um café da manhã, puxa vida, é uma mudança muito impressionante, né? Amaro, que estava no quarto com Zumira, ficaram encantados com aquela atitude da menina. Tinha um café da manhã no quarto, na cama, olha que maravilha, né? Meu Deus, disse Zumira, tem a impressão que o anjo penetrou essa casa, porque a mudança foi extraordinária. Estou aqui no meu quarto com Amaro, todo carinhoso, amoroso, agora chega a Evelina com um café da manhã, toda carinhosa. Aí ela disse, parece um anjo, chegou sacada. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ano, disse ela, disse Zumira. Evelina chegou ao leito, deu um abraço gostoso, tanto em Zumira quanto no pai. Olha, abraçou os dois, foram os três abraçados. Ela então ficou muito feliz, né? E falou, jubilosa. Sonhei com mãezinha, disse ela. Via tão nítida, mamãe. Vi tão, mamãe tão nítida.
como se estivesse conosco aqui. Foi uma visão fantástica, né? Afirmou mamãe que necessitavam de amor e recomendou: seja eu para a Zulmira, a filha que ela não tem. Você imagine, gente, Zulmira, que até a noite passada, até o dia anterior, abandonada pelo marido, sem nenhum carinho de ninguém, recebe o marido carinhoso, um café da manhã, um abraço envolvendo o marido e tal. E a menina dizendo: "Ó, minha mãe disse que eu tenho que ser, sabe, você recomendou que fosse uma filha para você, fizesse tudo pra ele." Imagina a força, o contentamento, a energia que adentrou no coração de Zumbi numa situação como essa. É a história do pão de espírito que falei, né? Ah, que felicidade, disse ela. Mamãe ouviu minhas preces. A menina dizendo, ouviu minhas preces. Veja que interessante. Eu vou dizer, o papel de Odila, muito importante nesse processo todo, certo? De fazer essa repacificação. A Mara notou, satisfeita a informação de que ela tinha sonhado com a mãe, guardando, porém, consigo as mesmas recordações do encontro inesquecível que teve com Odila lá no hospital espiritual onde ela está, em espírito, desdobrado, a noite todinha que ela acordou feliz também. Mas para não ferir suscetibilidade de Zumira, não dizer nada, ficou calado, guardou só para ele essa informação. E Zumira, a seu turno, embora ela, Zumira, também lembrasse os repetidos pesadelos que teve com Odila, obsidiando, perturbando, era dia e noite, ela não conseguia dormir, o tempo todo perturbando, lembrou também, mas sentindo-se atormentada, assim, que sentia-se atormentada por ódio e ciúmes, mas abafou essa lembrança do passado para aderir a toda a alma de otimismo que estava acontecendo. Isso eu vou esquecer. Tanto ela quis esquecer, como o próprio Amaro também não fez nenhuma reminiscência, não tem nenhum ciúme e tal, né? Naquele abençoado momento de paz e de renovação. Fixando a madrasta, com carinho, disse a menina: quero ser melhor, Zulmira, ser mais diligente, mais amiga, né? Papai, você, Zulmira, e eu, disse ela, seremos doravante felizes. Essa é a ideia da família. Vamos ser uma família unida, amorosa, vamos construir todo esse ninho de amor, de fraternidade, esse zelo de fraternidade que estão esfacelados há tanto, né? A pobre senhora suspirou, reconfortada e feliz. Aí disse: sem dúvida alguma, disse ela, Zumira, Odila, deve ser nosso gênio protetor, nosso anjo da guarda, né? Disse ela, depois dessas constatações, né? É muita alegria nesta manhã para que a nossa felicidade, a nossa aventura seja simples sonho, disse Zumira. Ou mera coincidência. Não, ela estava convicta que efetivamente houve uma interferência de Odila no sentido de modificar completamente o espírito de Amaro, de modificar completamente o próprio Evelina, que agora está mais carinhosa sob a orientação da própria mãe. Aquele testemunho de gratidão de quem? De Zumira, né? Partindo com a melhor espontaneidade da mulher considerada até então inimiga, ou seja, uma gratidão dessa da ex-inimiga, trouxe o coração de Odila uma felicidade que começou a chorar de contentamento, ou seja, da colheita do ato que ela fez. Ou seja, os aconselhamentos de irmã Clara que ela seguiu à risca, de estimular a pacificação de Amaro com Zumira e da própria filha com Zumira, com todo carinho, ela ficou feliz, porque é a colheita das primeiras ações que ela está tomando. Desse papel de reconciliar a família, né? De repacificar. Começou a chorar de contentamento. É verdade, assim, aí Clara chegou, abraçou ela, disse: minha filha, chora, chora de alegria, de júbilo. É verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, disse ela, o amor sublime, a luz do Senhor passa a reger nossos passos, ou seja, quando a luz adentra em nossos corações, transformando. Porque dizia Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Mesmo a gente tendo cometido graves erros, mas na hora que a gente tem a capacidade de praticar o bem, de disseminar o amor, a fraternidade, o entendimento, o amor cobre, as boas ações vão diminuindo as nossas dívidas do passado, né? E aqui termina o capítulo 25 e vamos começar no capítulo 26, que nos diz assim, chama-se Mãe e Filho. E aí nós vamos ver o encontro emocionante de Odila com Júlio. Lembremos que o Júlio está lá na colônia espiritual, lá da bênção. Ele não consegue, que é uma colônia espiritual só para crianças que desencarnam, jovens, crianças. E ele sequer participa das brincadeiras com um grupo que ele estava profundamente traumatizado
em função de ter desencarnado outrora, com a tentativa de suicídio, tomando veneno que corroeu toda sua garganta, e suicidava efetivamente por afogamento. Então, essas consequências, o seu perispírito lesionado e o seu desequilíbrio, que o tempo todo os suicidas vê essas cenas passando por ele está profundamente desequilibrado, chorando com a ferida do perispírito da garganta, etc, etc. E, alguém que desencarna, jovem, é muito importante a presença da mãe em desdobramento para consolar. Viu a Antonina visitando o filhinho dela lá, na Colônia de Benção? O filho dele desencarnou bem, o Marcos, né? Mas ela, como a Odília estava desequilibrada, não podia dar chance ao filho que mais precisava dela, era ele, numa situação dramática, precisando da chance da mãe. Mas a mãe desequilibrada não podia visitá-la. E agora, a partir da visita, fazia um bem imenso tanto a ela, vai poder preparar o filho para o retorno, como a ele. Ninguém substitui a mãe. Mesmo que lá Blandina e Mariana trate com muito amor e carinho, mas ninguém substitui a mãe, absolutamente ninguém. Muito bem. Alegria plena coroar o trio doméstico. Quem? Zumira, Amara e Evelina. Mostrando a expectativa de uma colegial, ou seja, ela. No colegial, por quê? Quando a gente vai para o colégio, doido para aprender lições e ver a opinião das pessoas, dos professores, né? Preocupado em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimescentes, que ela estava chorando de emoção depois de tudo que aconteceu, e perguntando: teria agido corretamente? Lia-se-lhe no rosto necessidade de uma frase estimulando você. Ah, sim, Odila, você fez o certo. Ela queria ter isso que fazer bem para o ego dela. Então, a Clara chegou, abraçou dela, disse: minha filha, você venceu valorosa, venceste valorosa, disse ela, compreendendo-te o santo dever, compreendeste o santo dever do amor. O único caminho para vencer o ódio é o amor, como um caminho para vencer as sombras e a luz. Não tem jeito, não tem outro caminho, né? Disse ela. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e adoção de ti mesmo. Renúncia de quê, gente? Renúncia do ciúme, renúncia do marido de amar que ela achava que era dona. Ninguém é dono de ninguém. O amor verdadeiro é o amor incondicional. Ninguém pode pedir nada em troca, né? Ela disse: você venceu, a renúncia, pensando no bem-estar de todos, né? Isso só trouxe benefício a você mesmo. Você é uma grande vitoriosa, né? E a adoção de ti mesmo. Você que foi a grande beneficiária desse grande bem. Vimos Odila colar-se a ela, no caso, a Clara, como fosse uma criança nos braços da mãezinha, né? Chorando de emoção, do contentamento pela vitória que ela obteve dela própria. Né? Ela venceu a ela mesma, as sombras, ela venceu as próprias sombras adversárias lá dentro dela própria. Né? Aí disse, Clara, não se comova tanto, minha filha, disse a prefeitura, né? Sensibilizando-nos igualmente, disse André Luiz, a primeira esposa de Amaro, respondeu com dificuldade. Meu pranto não é sofrimento, disse Odila. Não, não é. Eu sinto-me agora leve e feliz. Porque eu tinha agora cheio de ódio e ressentimento antigamente. Não, estava feliz por ter se desvencilhado, saído daquele sentimento sufocante de ódio, não consegui ver nada de lado, né? Como não compreendi isso, disse ela antes, como é que eu não me preocupei, como é que eu não entendi isso antes, disse ela? Porque o ódio fixa. A pessoa que tem o ódio só pensa naquilo, de fazer aquele mal, de derrotar quem você não ama. O ódio é uma coisa que cega, né? Sim, disse Clara, de modo significativo. Olha que informação interessante. Perdeste peso espiritual. O que significa peso espiritual, gente? Quanto mais odeia, quanto mais sentimento infeliz, mais o perispírito está cheio, está fixado aquele sentimento no perispírito. É mais grosseiro. Quanto mais evoluímos, mais nosso perispírito diminui. Fica mais delgado, fica mais diáfano, mais puro. Você perde todas aquelas energias deletéricas que você carrega dentro de si, dos ódios e ressentimentos. Aí só você perdeu o peso espiritual, sim. Você, digamos assim, você está mais delgada, você está mais elegante, mais bonita. Seu espírito renovou-se. Você perdeu realmente aquelas angústias, aqueles ódios que estavam no seu coração. Você renovou seu coração. Em outras palavras, né? Habilitando-se, diz a benfeitora, está se habilitando pelo crédito, pela sua conquista, está se habilitando
a elevação de nível, olha só. Ou seja, ela atingiu um novo patamar vibratório, um novo patamar espiritual. Ou seja, ela atingiu um patamar vibratório mais elevado, que antes ela não atingia, que ela não conseguia chegar, não conseguia ter a sintonia, porque o sentimento de ódio rebaixa os nossos sentimentos. Se você perdeu o peso espiritual, você elevou a sua faixa vibratória, o seu patamar elevou-se. Olha que maravilha. Nossas paixões, disse a benfeitora, inferiores, imantam-nos, chumba-nos à terra. Chuma-nos à terra as coisas materiais, ao ódio, ressentimentos, apegos. É isso que está nos dizendo. As pessoas que são ligadas à matéria, os olhos, esses sentimentos infelizes, as paixões inferiores, nos ligam à materialidade. Então, você vai se desprender das coisas que a gente tem que achar que quando você é o dono, marido, da mulher, do carro, da casa. Não. Você viveu aquela experiência. Acabou, acabou, segue em frente a sua jornada, né? Disse ela. É como se fosse um visco que prende o pássaro à distância das alturas. O visco é aquela como se fosse uma resina da madeira que segura o pássaro, você consegue ele voar. Ele disse, olha, as paixões inferiores não ligam o chão, não chumbam o chão como o visco segura o pássaro, né? E afagando, acariciando a cabeça, ele disse, ora, desde agora, disse a irmã, o amor puro, desde agora o amor puro, e por isso mesmo o amor puro não te faltará. Você atingiu um patamar, você não regride. Quem chega a um patamar desse, você conseguiu atingir uma conquista, atingir um patamar, e agora é só daqui para frente, disse ela. De hora em diante, serás aqui, ou seja, no mundo espiritual, lá, onde é que elas estão agora, gente? Elas estão agora lá na casa de Amaro e na casa de Zulmira, na Terra. Estão falando na casa de, eles estão lá, prestando aquela assistência, né? Mas, olha, serás aqui bem-aventurada para mensageira, de vez, mensageira de quem? Que quando atinge um patamar mais elevado, você se capacita, se equilibra para ser um agente do bem de Deus na ajuda de outras criaturas, né? Então, olha, serás aqui no mundo espiritual mensageira, de vez que seu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiões de nossos destinos, que velam, que cuidam, que zelam por nós abnegadamente, esperando-nos a vida mais alta. Ou seja, vai chegar um patamar que você, de ajudada, passa a poder ajudar, como André Luiz também foi lá atrás. De doente, curou-se e passa a ser um trabalhador no campo do bem, né? Cedendo carinho ao teu companheiro, quando a irmã Clara, cedendo carinho ao teu companheiro, a outra mulher, ela renunciou, compreendeu que ela não era dona de ninguém, ajudando a espalhar o amor, ela está trazendo seu coração, disse ela, de cuja colaboração sua, Odila, necessita ele, amado, para se redimir, se fortalecer, para redimir-se ele, conquistando nele, ou seja, você passa a partir dessa atitude a conquistar muito mais. Você recebe um prêmio de cada vez fortalecer mais o seu elo com o próprio Amaro, do bem que você fez. Antes você estava prejudicando esse processo todo, você estava trazendo grande sofrimento a ele. E a partir dessa sua compreensão, você cresce muito mais diante dele, o amor só se consolida mais entre vocês. Olha só, você conquistasse um novo patrimônio de afetividade junto a ele. O amor só aumentou. E também mais, a aproximação de Evelina, daquela a quem devemos querer como irmã, de Zulmira, adquiriste você com essa atitude o merecimento indispensável para recuperar o filhinho. Como assim? Recuperar o filhinho, porque na hora que você equilibra e fortalece a própria Zulmira, né, ela equilíbrio físico e espiritual, saúde e tal, ela se habilita através da já compreensão e do amor restaurado com Amaro, a recepcionar o filho, a receber Júlio como filho, com saúde, com equilíbrio, para cuidar muito bem. Recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Ou seja, ela, como é que poderá orientar? Quando ela engravidar de Júlio, Zulmira, e quando tiver o filhinho, ela, Zulmira, tendo a afinidade e o carinho com Odila, Odila poderá orientar através dela, Zulmira, para cuidar melhor do filho, intuindo ser uma espécie de anjo da guarda, que pode ajudar orientando a própria Zulmira a cuidar do próprio filho quando vier. Olha que maravilha, né? Veja a importância do bem, do amor, da compreensão, né? Ou seja, da vivência do Evangelho de Jesus. Muito bem. Hoje mesmo, disse ela, olha o resultado, já a colheita, né? Hoje mesmo, Odila, estarás ao lado do teu Júlio. Lembre que ela até agora não conseguiu ver Júlio. Júlio precisa imensamente dela. E ela também teve o filho, a saudade é imensa, né?
Odila, transfigurada, estampou o semblante à luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. Felicíssima, né? Então, uma notícia dessa, para uma mãe saudosa, saindo de uma situação como essa, é uma coisa extraordinária, né? Se a gente passou uns dias longe do filho, sente uma saudade imensa, imagine ela que está há anos e um filho desencarnado, doente, precisando dela, né? Muito bem. O sonho não dar a terra, ou seja, isso tudo ela estava desdobrada. Não, eles estavam, melhor dizendo, eles estavam na casa de Amaro e de Odila. O sol nascendo, a Maria tinha se levantado, tinha tido até a cama de Zumira, a menina Evelina tinha acordado, tinha levado o café, né? O sol não dava a terra e os raios vivificantes quando reconduzindo ao hospital. Quem reconduziu ao hospital? Odila. Ela não tinha tido alta ainda do hospital, porque ela estava internada lá na colônia espiritual, né? Com a promessa de buscar ela, Odila, mais tarde, no mesmo dia, para a viagem ao lado da bênção, que é exatamente a colônia espiritual, onde Júlio está internado, na esfera espiritual, né? Com efeito de ser, algumas horas se passaram, e aí foram lá buscar a Odila no hospital para levá-la até o lado da bênção. Sustentada nos braços de Clara. Como assim sustentada nos braços de Clara? Ou seja, ela saiu do hospital e ia até o lado da bênção volitando. Como, na verdade, ela não tinha essa capacidade de volitar junto com os outros, ela foi sustentada, levada, braço a braço, com a irmã Clara, que levou até levou a mãezinha de Júlio, que revelava uma alegria imensa. Imagine, ela, vindo um processo obsessivo grave, um processo de embrutecimento espiritual muito grande. Era a primeira vez que, depois da morte, ela, que morreu revoltada, depois da morte física, que se confiava no mais tão lindo. Assim, ela nunca tinha viajado além da região onde ela estava, de sofrimento e dor, junto da família, de angústia. Na hora que ela mudou de patamar, ela agora tinha condições de visitar o filho. Ela tinha mudado de patamar vibratório. Então, ela nunca tinha visitado um lugar mais bonito, só conhecia aquele lugar de dor e sofrimento. Então, ela estava maravilhada, né? Tão linda. E ela ficou muito admirada com tudo que viu, surpreendente, jogo de luz. Ela ficou tão encantada com tudo que viu, não? Um mundo mais feliz, né? Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigimos, qual o lado da bênção, inalava um ar tonificante, que ela ficou toda deslumbrada com tudo que viu, na visão da natureza, perfumada, adorno de flores, ela ficou extasiada com tudo, né? Extasiou-se na contemplação das centenas de pequenos. Ela chegou lá, viu aquele monte de criança brincando naquela colônia, que era um grande parque, né? Na verdade, brincando festivamente, muito pálida. Imagina, né? A emoção, imagina a ansiedade dela para encontrar o filho, né? De atenção. Presa à multidão à procura do filho, naturalmente, né? Que se achava mentalmente muito distante do nosso grupo. Ou seja, ela estava completamente ligada só no menino, né? Procurando a todo custo. Era como se fosse um autômato, então focada só nisso. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, porque nós sabemos que pelo desequilíbrio do menino, ele podia estar junto com as outras crianças. Ele ficava na casa de Blaninha, que cuidava diretamente dele. Né? O desequilíbrio dele era muito grande, e a própria doença, os ferimentos do perispírito e tudo mais. Acompanhando Blandina, atingimos a casa de Blandina, que nós sabemos que foi Meimei, na encarnação passada, que nos acolheu com gentileza habitual. Entramos de São Luís, não houve necessidade de muitas reservas. Assim que ela entrou, que viu um berço logo na casa, ela foi atraída e correu para lá. Pode ir, precipitou sobre o menino. Quando viu o menino, bradando, alarmada. Meu filho, imagina a emoção, né? Meu filho, indubitavelmente, disse a sabedoria divina, universal, colocou. Eu achei muito interessante essa observação. Chico tem uma frase muito interessante, André Luiz, ó, indubitavelmente, a sabedoria divina, Deus colocou imprescrutáveis segredos no carinho materno. Aí Chico tem essa frase maravilhosa, lapidar sobre isso. Ó, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. É isso mesmo. O sentimento é grandioso, a gente não consegue compreender. Chico até dizia que o amor de mãe ele consegue arrombar as portas do céu. Uma prece feita por uma mãe arromba as portas do céu, dado esse elo gigantesco e a pureza do amor de mãe, né? Nada é mais grandioso do que o amor de mãe, eu penso. Porque eu entendo demais, puxa vida, afinal de contas, a criança foi gerada no útero da mulher por 9 meses, se alimentando através do umbigo, né? Se alimentando da energia que recebe do corpo da mãe. Depois nasce, daquela convívio de 9 meses,
e é alimentado no concha do seio da mãe durante um bom tempo. A minha filha mais nova mamou mais de 4 anos. Imagina o elo disso tudo. E depois o carinho da vida inteira. Então é um elo que ninguém pode tirar. Os cuidados. Então, o papel da mãe e do pai, eu tenho muita compreensão. Nunca disputei o amor de meus filhos com a mãe. É uma bobagem isso, né? Porque o elo da mãe com o filho é muito grandioso e é fato. Então, quando Chico diz que a maternidade é um segredo da mãe, a mulher e Deus, é muito fato, é verdade, né? Algo de grandioso, de milagroso de São Luís existe nos laços que unem mãe e filho. Esse segredo, como diz Chico Xavier, né? Que por enquanto não podemos aprender. Ou seja, o próprio André Luiz, já na sua grandeza, diz, olha, não consigo ainda entender a grandiosidade desses laços. Não dá para entender ainda a grandiosidade desses laços entre mãe e filho. A criança doentinha transformou-se. Veja, a importância da mãe. O menino estava doente, resmungando, chorando. Recebi uma assistência carinhosíssima de Mariana e de Blandina. Muito, né? Mas ninguém substitui, né? É. A criança transformou-se. Vê que ele me jumengava, reclamava. Mas quando viu a mãe, se irradiou, né? Indefinível expressão de felicidade cobrir o semblante do menino. Mãe, mãe, disse o menino e gritou. Imagina, que emocionante cena, né? E alongou os braços, agarrando-se-lhe ao busto da mãe. Em lágrimas, Odila retirou instintivamente do leito, beijou-o enternecidamente. Quando se lhe serenou a desbordante emotividade, sentou-se ao lado, trazendo o filho no colo. Botou o menino no colo, imagine, coisa mais bonita, né? Essa cena, né? De emotividade extraordinária. Júlio, completamente modificado, diferente. Lembremos que ele era antes todo choraminguento, mal-humorado, reclamando, e agora ele estava todo feliz. Contava-lhe quando lhe doía a garganta. Ah, mamãe, minha garganta dói tanto. E mostrou então a glote dele, toda ferida grande, ferida, né? E terminada aquela hora de comovente que nos empolgava a todo, Blandina abriu a conversação geral, acentuando com o tempo. Blandina. Ó, sabíamos, disse Blandina, que a divina bondade de Deus não deixaria o nosso doentinho Júlio, né, sem a ternura maternal, porque sabe a fundamentalidade para a criança de receber a assistência da mãe. Muito importante. Por isso é comum, está nos trazendo na literatura espírita, é comum a visita das mãezinhas que seus filhos partem antes do tempo. É, é muito importante para consolar a mãe e muito mais importante para o filho receber a visita da mãe. Olha a bondade de Deus, né? Para o restabelecimento do mundo, da criança do mundo espiritual e para também trazer conforto à mãezinha. Olha como é importante isso, né? Muito bem. Júlio agora está junto dela. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação da mãe, disse Blandina. Ninguém substitui a mãe. É insubstituível. Né? Está dizendo isso. Muito bem. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada com a situação do filho doente, vendo aquela ferida, ante a posição arrogante do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar a nossa amiga no parque por algum tempo e certo sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. O que quer dizer com isso? Ora, Odila, nós vamos trazer você aqui para ficar um tempo aqui no Lar da Bênção, que será muito importante para você se restabelecer e mais importante ainda para Júlio, com você cuidando dele aqui. Imagine, você poder ficar aqui o tempo todo com ele, cuidando, ajudando, etc, etc, etc. Olha que maravilha. A própria irmã Clara dizendo isso. Sim, sim, aí esperar localizar no Parque tal. Muito bem. É um prazer. Tá. Sim, disse a escola de mães. Aí é uma observação interessante. Lembra que lá no começo, quando visitaram lá da Bênção, disseram que lá, além de ser um local que acolhe as crianças, equilibrando para reencarnar, para seguir em frente, mas também que lá era um local destinado a reeducar as mães que faliram em suas missões? Inclusive, deixou claro a própria Blandina que tem algum débito do passado no que diz respeito a isso. Lá atrás, também no livro Mensageiros, André Luiz deixa claro, tudo que a gente faz aqui na Terra e nós cometemos falhas, quando nós voltamos ao mundo espiritual, a gente se recicla para voltar para cá, para continuar nossas missões. Então, os pais, as mães, que não só os profissionais, né? Os pais, as mães
que não cumpriram bem suas missões, vão ser, sim, reciclados de novo. Ou o médium, ou o engenheiro, ou o médico, ou o juiz, não importa. Qualquer missão a gente vai botar, se retemperar para voltar a fazer melhor, daquilo que tu fez bem. E as mães não é diferente. Então, você dizer, olha, sim, a escola das mães, que lá é uma escola das mães, apresenta vasta disponibilidade de vagas, informou Blandina, prestimosa. Será muito bem recebida aqui, Odila, primeiro que ela vai ajudar o filhinho, e vai se ajudar reciclando como mãe, olha que maravilha, se incorporando nas tarefas aqui. Né? Odila poderá integrar-se com segurança a tarefa assistencial de Júlia exige. Vai assistir o filho e vai fazer outras tarefas de reciclagem. Essa é que é a história. Olha que beleza de informação, né? Receberá todos os recursos. Ou seja, tudo que ela vai precisar para cumprir sua tarefa, ela vai ter aqui os instrutores que vão orientá-la, mostrá-la, terá tudo para se renovar, se transformar e ajudar o filho. Né? Aflige-me encontrá-la assim, disse Odila. Doentinho, alegou ela, né? Preocupada, indicando o pequeno ferimento do menino, né? Indicando o pequeno enfermo, menino. Não posso atinar a razão, disse ela, de uma úlcera tão grande, disse Odila, sem o corpo de carne. Não, assim, ele cometeu um fato que feriu o corpo de carne, está ferido aqui. Ela não tinha essa compreensão ainda que as agressões do corpo de carne também fere e machuca o perispírito. Ela não tinha essa compreensão ainda, né? Não tenho base para entender. Ela, mesmo confesso, não tinha para entender. De uma só vez tudo, quanto vejo. Mesmo porque, disse ela, também eu estava louca, não tinha capacidade, não estudei, desencarnei, não tive nada. Eu também estava doente um dia desse, não tinha capacidade de discernir, né? Incapaz de raciocinar, disse ela, a André Luiz. Reparei quando ela falou que estava louca, confessou claramente, com humildade, mas contou que Clarence e Irmã Clara se interrogaram os outros, de modo a expressar, dando-me a ideia, de André Luiz, que eles conversavam mentalmente. Isso é uma espécie de telepatia que é perfeitamente comum compreender. Os espíritos mais elevados, eles falam pelo pensamento, né? Assinalando, assinalando as doloridas referências maternas, Clara designou com a destra, mostrou, apontou com a mão direita para Clarencio, ajuntando bem humorada. Clarencio, tem a palavra, explica aí para ela por que dessa história do menino, do sofrimento, etc, etc. Sim, disse Clarencio cauteloso. Oh, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho da elevação. Você vai entender, estudando no caminho da elevação, nós vamos ver que até lá nós cometemos muitos erros, né? Que ele é próprio. Nós vamos ver e entender isso e vai compreender gradativamente, você vai entender. As que nós hoje plantamos e colhemos no passado. Vocês vão ver que isso aqui tem uma razão de ser, não vem gratuitamente, né? Achamos, disse ele, todos infinitamente longe do céu, que fantasiamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências. Que deficiências são essas? São os efeitos que nós causamos no passado, né? Nós temos deficiências. Se fôssemos, se fôssemos anjos, estaríamos em outro patamar. Todos nós temos dificuldades. E vamos entender que as nossas deficiências, sim, são os efeitos do passado. Os erros que cometemos no passado têm consequências, certo? Os erros têm consequências. E os problemas aí de onde passamos são consequência desses erros. Eu quis dizer isso, né? Que será preciso superar. Sim, como supera? Renovando-se, transformando-se, praticando bem, etc, etc, etc. O passado, disse ele, reflete o presente. Claro. O presente nada mais é do que o resultado que fizemos no passado. Nada mais. Os erros do passado estão aqui e deixam suas sequelas, suas feridas, suas dores, suas angústias, né? E disse ainda mais, concluindo. Nosso destino, eu achei maravilhosa essa figura de linguagem. Nosso destino é assim como um rio. Olha que maravilha. Nosso destino é como um rio, o que acontecerá no futuro. Por mais diferenciado se encontre o rio, um ou de outro, a distância da nascente, onde nasceu o rio, que lhe dá origem, lá da nascente onde vem o rio, está sempre ligado a ela pela corrente e ação contínua. O que é que ele quer dizer com isso? Esse rio que ele está falando é a vida, a gente tem uma soma. Hoje nós somos o que fizemos no passado, só a soma. Hoje nós somos o resultado de tudo que fizemos no passado. Como o rio. Se você polui o rio lá na nascente, vai sair de cabeça baixa até a desembocadura. Lá nessa corrente que vai descendo, vai estar a poluição. Colocou, e é isso que está dizendo. Se a gente comete na nossa vida, desde que a primeira reencarnação, cometemos erros, esse erro está lá. E a gente vai ter que se reparar. Se você limpa o rio, esse rio vai ficar limpo. Se você limpa seu espírito, se renovando, se transformando, vai acontecer isso também. Achei muito interessante essa figura de linguagem. Procurei
Aí disse ela, a Odila, procurarei compreender, disse Odila, mas segura de si. Sou mãe, olha, sou mãe, e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar o meu filhinho, cuidar dele, né? Eu, mãe, quero ajudar. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar, disse ela. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos a renovação. Ou seja, ela entendeu que a felicidade é uma conquista. Deus nos dá as possibilidades, nós temos um livre-arbítrio. No dia que despertarmos para tal, que a gente vai colher o que plantamos, exatamente, e ela chegou a esse patamar de compreensão. É uma conquista, nós vamos conquistar? Pode, pela renovação. Renovando, transformando-se, trabalhando o terreno do nosso coração, plantando a boa semente, virá bons frutos no futuro. Disse ela, trabalharei quando estiver ao meu alcance, disse ela, para ver Júlio integralmente refeito. Significa o quê? Integralmente feliz, transformado. Educarei, ajudarei do que for possível. Hoje, novas ideias me banham o coração. Olha a transformação, né? Isso chama-se a reforma íntima. Isso chama-se a visita da felicidade. Você compreendeu? Deixando de agir no campo do mal e começando a praticar o bem, como dizia Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, né? Muito bem. É imperioso esforçar-me, disse ela. Todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou mais tarde. Claro, porque somos ligados uns aos outros, né? É Deus nos dando as possibilidades de nos repacificarmos. Portanto, a reencarnação é um meio para atingirmos os fins. Que fins? A felicidade. Deus deseja a felicidade. Nos dá as possibilidades de transformarmos o zelo de ódio em aliança de amor, não é? Muito bem. Esperanças diferentes me animam o espírito. Veja como, na verdade, estava renovada, Odila, né? Amanhã, ser no futuro, no porvir, no futuro, talvez próximo, terei meus familiares. Aqui é onde? É? No mundo espiritual. Lembra? Da ida e vinda? Ora, estamos aqui. Ora, estamos no mundo espiritual. Lembra da família da família de Lísias, lá em nosso lar? Estavam todos lá, chegando no nosso lar, o pai está começando a voltar. É assim que funciona. Né, senhora? Ela diz aqui. É, amanhã no Povir, talvez próximo, terei meus familiares aqui. Ou seja, quando começar a turma indo para lá, daqui a pouco a Amaro desencarne e vai, daqui a pouco a Evelina vai, e assim vai, de novo. E não posso olvidar, esquecer a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo. Lembram lá de nosso lar? Do bônus hora para comprar a casinha? Olha aí, você tem que ter mérito. O abrigo é isso, conquistar uma casinha para quando a Mari desencarnar, quando a Evelina encarnar, poder receber na casa dela. Olha que interessante a ligação, né? Necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos, um lugar para vivermos juntos, né? Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto de Santa Luís, ela, Odila, como se estivesse contemplando remotos horizontes, pensando no futuro e concluiu: vamos lá, a felicidade restaurada, tudo depende da transformação de cada um. E ela fazendo o papel dela, ajudando os outros, a família, ajudando a Mara, ajudando a Evelina, ajudando o Júlio, olha aí. Né? Um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro é uma bênção, mas tem que ter mérito, tem que merecer isso. Lembra que a própria André Luiz não tinha ninguém dele no nosso lar. O pai estava lá ainda na região, 12 anos na região do umbral, do umbral intermediário, duas irmãs ainda no umbral, só a mãe e a irmã mais nova que ficavam aqui lá. Não tinha uma casa no nosso lar. A mãe habitando um mundo mais elevado. É isso, é mérito, né? Havendo reencontro, é uma bênção, né? Imagine. Só se encontra no mundo espiritual, em tese, morando no mesmo local, se tiver a mesma elevação. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala. Por que, gente, brilhou na sala? Lembra que o pensamento tem vida? Brilhou na sala, sendo passível de ser compreendido e verificado, né? Aquecendo a alma da amizade e da confiança dos nossos corações. Blandina e Mariana. Lembra que Mariana é a avó de Blandina? Muito bem. Blandina e Mariana prometeram cooperar com quem? Com Odila, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, lá na casa, além de cuidar do menino. Iria também receber orientações e ajuda delas, até situar-se em definitivo na educandária que se destinava. Ou seja, Mariana e Blandino, muito carinhosos. Oh, vem logo para nossa casa. Você ficar aqui com a gente vai ajudar você. Você ajuda a Júlia, até você encontrar um local adequado que ela vai se reciclar. Ela vai ter outras tarefas além de cuidar do filho. No mundo espiritual não há ociosidade, gente.
Quem vai para lá, ela vai se reciclar, vai ajudar o filho, mas também tem outras tarefas, com certeza. Só, vem para que vem ficar com a gente, até você encontrar outro lugar, você ajuda a gente ajuda você ajuda a Júlio. Olha que maravilha, né? Camaradagem, maravilha, né? A renovada senhora aceitou o convite. Não, vem, fique tranquilo, conhecendo. Despedimos felizes. André Luiz, Clarencio e também Hilário, né? Após separar de Clara, que ficou, ela foi para o mundo dela, o local onde ela habita, a colônia onde ela habita, retornando o caminho de volta. Para onde? Para nosso lar, né? De volta, conversa, julguei. Conversar com, perguntar então a Clarence, que está fervilhando alguns problemas, algumas dúvidas dele. Mas por que, Clarence? Não esclarecer logo a Odila a respeito do passado de Júlio? E não dizer por que da ferida dele, porque esclarecer o que ele fez, o que é que fez. Seria aconselhável deixar ela entregue as informações, ela, Odila, entregue as informações deficientes, quando conhecemos intensamente os enigmas da organização familiar, quando explicar tudo para ela. Por que não lhe explanar, francamente, o impositivo da reencarnação do menino, a necessidade dele reencarnar para se renovar, para se transformar, por que não? Clarencio ouviu tal, e disse: olha, meus amigos, à primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. Olha aí, a gente se entender assim. Diz André Luiz lá atrás que o caráter da revelação ela é gradativo. Tem que ter todo o cuidado, porque às vezes um trabalho feito e antecipado, um percalço, pode atrapalhar o planejamento. Tudo no seu tempo, ele está nos dizendo, né? Pode atrapalhar. De repente, vindo assim, deixa, me dar o tempo necessário. Só, toda precipitação, disse ele. Sim, eles, ó, a verdade sei lá, disse assim, ó, a verdade para a alma é como o pão, olha que maravilha, para o corpo. A verdade é para o espírito, como o pão para o corpo, que não pode exorbitar a cota necessária em cada dia. Se você come demais, você vai ficar com problema estomacal, enfim, o desconforto. Se, na verdade, você também dá demais informações, vai causar um problema, não vai resolver a questão de ser, né? Toda precipitação gera desastres. Não se precipite, deixa a coisa acontecer gradativamente. Além do mais, não nos cabe a vaidade, a nós, disse Clarence, de qualquer antecipação a providência que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Ou seja, esse papel de educar, de transformar, será dado pelo instrutor dela lá no curso dela de renovação, lá no lado da bênção, lá para o Blandina, lá para o Mariana, para a turma, não a gente. Por querer se antecipar, não, vamos dizer, não, e poder precipitar e atrapalhar o trabalho? Não. Esse era disse ele, ó, é, antecipar. Sentindo-se ela, Blandina, ainda plenamente integrada no carinho materno, ela, ela própria assumirá a responsabilidade no trabalho alusivo à reencarnação do menino. Se ela vai chegar à compreensão, vai gradativamente entender o problema do menino, e ela vai chegar à conclusão de que efetivamente o menino precisa reencarnar, né? Disse ele. Ela vai aprender o caminho, ela vai ser protagonista. Ela mesmo vai advogar essa medida, disse ele. O destino da criança, a destinação da criança ao antigo lar. Encontrará no assunto abençoado o serviço da fraternidade. Ela vai entender que precisa ser mais fraterna e ajudar. Ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Ela vai se sentir importante nessa história toda, do papel de reconciliação. Se movesse, se tirasse a decisão de Odila, deixasse isso, Odila observar-se-ia anulada, não se sentiria importante nesse processo, valorizada em sua capacidade de agir, não se sentiria responsável, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, fazendo ela chegar às conclusões, e ela bem precisar tomar as atitudes, adquirirá novo interesse para auxiliar Zumira. Lembremos que Zumira será a próxima mãe do filho dela, de vez que a segunda esposa de Amaro, Zumira, substituí-la Odila, que não poder ser mãe, está desencarnada, na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Ou seja, ela, ao mesmo tempo que entender a importância e agir para que o menino reencarne, vai entender que vai cada vez mais é importante auxiliar Zumira, porque Zumira será o próprio mãe do filho dela.
E auxiliar, inclusive, a Zumira a educar e ajudar a cuidar do menino. Olha que maravilha, a sabedoria divina, né? Ela vai despertar para isso. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição. Clarence, todavia, um sorriso paternal, disse: Ó, meu filho, a vida é uma escola. Olha aí, a vida é uma escola. E cada criatura dentro dela, dessa escola, deve dar a sua própria lição. A gente vai para aprender, né? E vai conseguir dar a sua própria lição de vida, né? Esperamos agora que alguns dias, disse Clarence, interessado em seu, assim, vamos aguardar uns dias para ver a continuação do trabalho da educação dele, da ciência do menino, interessado em socorrer o filhinho doente, a própria Odile virá até nós, pedindo a necessidade da reencarnação e pedindo ajuda a gente para que o menino reencarne. Olha que coisa mais bonita, gente. É isso que eu digo. Como me encanta essa obra. Eu me sinto como se fosse um garimpeiro, descobrir um filão, uma pedra preciosa. A quantidade de informações, o abrir da alma, o abrir dos nossos corações para as realidades. Puxa vida, Deus mandou Jesus trazer esse manancial fantástico de informações. A gente continua fazendo o vídeo mercador essas informações, esse caminho para a felicidade. Por isso, então, tem felicidade no mundo, que a gente continua a esquecer ou a ignorar os ensinos que Jesus foi portador, a mão do Pai, que nos ama profundamente. Meus amados irmãos, se alguma dúvida ficou, estamos aqui para responder. Se não, queria demais agradecer a companhia grandiosa e amorosa de cada um de vocês, convidando-os para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos quiser, pedindo que Deus encaminhe aos lares e os corações de cada um de vocês muitas bênçãos de luz e de paz. Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Muita paz.